E o Ação Imediata é de volta e nós vamos falar neste momento agora de um problema gravíssimo. O povo está querendo saber limpar o mato colocando fogo nos terrenos. Isso não pode, é crime. Ontem, olha a situação vivida pelos moradores do bairro Jardim Paulista, em Rio Claro. Roda o VT. O fogo alastra-se com rapidez. O mato está todo queimado. E pelo local, muita fumaça. Foi em meio a este cenário que os moradores do bairro Jardim Paulista, na Rua 30, passaram a tarde de ontem. Lucy, que trabalha em um comércio na mesma rua do incêndio, não sabia o que fazer. Ela tem asma e já estava passando mal. E nem aqui fora e nem lá dentro, não tem condição de trabalhar, não sei como vai fazer. Eu espero, já estou ficando sem voz, que até mais tarde ainda consigo estar falando, pelo menos, né? Incêndios como este são cada vez mais frequentes, principalmente nesta época do ano, devido à estiagem. É também neste período que os bombeiros acabam aumentando os atendimentos para ocorrências deste tipo. A gente acaba afastando o nosso homem, né, do serviço, especificamente só para apagar esse fogo em terreno baldio, né? Então, outras ocorrências mais graves, às vezes acabam sendo prejudicadas, né, em virtude de uma pessoa que ateou fogo no terreno, né, e não pensa as proporções que vão tomar esse pequeno foco de início. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, falta conscientização da população para com a importância de se evitar atear fogo em mato. Faz um foguinho inicial ali e fala, vou queimar só essas folhinhas, né? E devido à baixa umidade do ar, esse fogo se alastra, né? Com agora a época também de vento, né? Ele se alastra e acaba perdendo o controle. Em época de estiagem, os cuidados devem ser redobrados. Então não jogar bituca de cigarro, fósforo aceso, não fazer fogueiras, né? Principalmente ao redor de matas. Nessa época agora de junho, as pessoas antigamente, vamos dizer assim, costumavam soltar balões. Então isso aí é previsto como crime, né? Uma lei federal. Então, não se deve soltar balões. Vale lembrar que atear fogo em mato é crime ambiental, passível de penalização com multa. No perímetro urbano, a pessoa está sujeita ao pagamento de uma multa que varia entre 5 e 50 FIR. Né? Isso cabe ao CEPLADEMA, né, que faz a fiscalização. Então, as pessoas que têm conhecimento e que vejam a pessoa ateando fogo, elas devem denunciar, né, ou ao próprio bombeiro ou através da prefeitura. Então, fazendo essa denúncia, a pessoa que ateou o fogo, ela está sujeita a esse pagamento dessa multa. Nobres vereadores que me acompanham neste momento, um carinho especial para vocês. O comportamento desse ato que acabamos de ver criminoso na tela, por natureza, mais uma vez, eu quero lembrar aos senhores que nós somos tremendamente contrários a isso. Óbvio que eu tenho a minha opinião sobre todo esse assunto, que poderia ficar o dia inteiro falando para vocês aqui. Mas eu não quero correr o risco de ser maltratado por algumas pessoas que acham que esse caminho é correto. Então eu quero ser imparcial nessa matéria. Mas eu quero lembrar as autoridades competentes do município. Você viu que o próprio bombeiro, ele cita CEPLADEMA. Então não tem como eu não citar, pedir para a CEPLADEMA que saia de trás da mesa e comece a olhar a cidade, não é? Então vocês me perdoem com relação a essa sinceridade. Bom, tem lá um terreno enorme com mato, com grama, com isso, com aquilo parado. Aí daqui a pouco alguém vai, tira o mato e larga ali. Tá. Aí vem um cara lá incomodado, pega e vai colocar o fogo. Ele coloca o fogo, por quê? Porque, na verdade, ninguém foi, limpou, cortou e levou embora o que tinha. Então ele fica incomodado com aquilo e acha que colocando fogo ele vai resolver o problema. Eu já presenciei cenas na cidade que empresas particulares com o caminhão que vem para fazer a limpeza, em vez de colocar tudo aquilo no caminhão e levar para um lugar, eles são pagos para aquilo, é muito mais fácil atear o fogo no local, não terão tanto trabalho assim, não é? Entre aspas, e deixa tudo assim, tudo certo. Que tal a administração botar a CEPLADEMA, uma equipe, os vereadores até na Casa de Leis, não é? Tendo aí uma ordem, como em outros municípios, dizendo o seguinte: o terreno tem que estar fechado, o terreno tem que estar limpo e tal, nós vamos amenizar todo esse sofrimento. Agora, essas pessoas que não têm o que fazer, né? Esses que andam aqui e ali à toa e vão tacando fogo no mato, é realmente lamentável. Esse é um comportamento
de educação, que cada um faz o que quer e depois a punição também tem que ser aplicada. Agora, o duro é que a inconsequência desse irresponsável, nós é que pagamos. Eu já citei para vocês, passem pelas portas dos hospitais, vá nos ambulatórios, na sessão de emergência, vai ver quanta mãe com criança no colo para fazer inalação. É irresponsabilidade de vocês, com ar tão seco, com ar irrespirável, a umidade relativa do ar abaixo dos 60%, que 60% é o legal, abaixo é um problema. Nós não estamos respirando bem, está todo mundo aí tendo que procurar o seu médico, levando as crianças, a família, os idosos sofrem, os alérgicos muito mais. É uma falta de responsabilidade imensa. Quando aí o tenente fala aí do bombeiro, das leis, mas olha, a classe política que deve fazer estritamente o que a lei manda, ultrapassa a barreira e não cumpre, você acha que o coitado do cidadão que não tem o mínimo conhecimento vai saber que aquilo... Então, é o que nós temos a refletir com vocês. Pensem bastante, fica aí o comportamento de cada um em casa para ter uma qualidade melhor entre todos nós aqui em Rio Claro. E ainda falando de fogo, olha o que a nossa equipe flagrou ontem. Coloca as imagens da praça agora na TV pra gente. Essa praça, gente, ela fica ali na Avenida Felício Castelano, na altura da Avenida 64. Depois de ser limpinha, ter o mato cortado, o mato ficou lá amontoado no canto. E olha isso, colocaram fogo no local. Sabe o que é pior ainda? Além daquela fumaça e dos transtornos para a comunidade, a praça ainda tem ali, olha, várias mudas que foram plantadas recentemente e quase pega fogo em tudo, é claro. O morador que ligou para a produção do nosso programa disse que o estrago não foi pior. Sabe por quê? Porque o Corpo de Bombeiros mais uma vez foi acionado e controlou o incêndio. Você já viu aí, né, na reportagem. Colocar fogo em mato é crime. Vou repetir, crime que realmente só o legislador é que sabe, porque o resto parece que não está nem aí. Aliás, esse é o país onde, não é? Tudo que é lei, as pessoas já não acreditam, porque parece só estar no papel e a gente realmente não quer colocar em prática ou executá-las da maneira que precisa. Precisamos começar a agir para acabar com esse problema. Vocês não acham? E eu vou fazer agora uma pausinha nesse assunto de fogo, né? Fogo para lá, fogo para cá. E agora eu estou falando aqui, eu tenho certeza que tem alguém andando com um cachorro com fósforo na mão e vai tacando fogo no terreno, né? Então, para mostrar para você um outro flagrante no programa, olha o resultado de uma ação não pensada da comunidade. Bota as imagens na tela agora. Roda aí. Olha lá. Nossa equipe estava ainda no bairro da Praça do Jardim América. Você tá vendo? Não é frango não, isso é urubu, viu? E olha só, o lixo foi colocado na rua. E os cachorros aproveitaram para garantir o lanchinho da tarde. Além dos cachorros, olha quem apareceu também. Você tá vendo aí, né? E um casal de urubus. Ele acabou de fazer a bagunça, espalharam o lixo para aproveitar o que queriam. Agora vê se isso é cena que se registra às 3 horas da tarde num bairro residencial, né? Eu acho que não é, mas a culpa é do cachorro? É do urubu? Não, é claro que não, a culpa é de quem colocou o lixo fora do horário, em que a empresa realmente ela passa para coletar. E aí você põe fora de horário, dá essa bagunça, essa sujeira toda aí. Cada um tem que colocar o lixo na porta de sua casa, porque a sujeira ela não pode ficar na esquina, não é? Então, o lixo tem dono. Se o lixo estivesse na porta da casa de cada um, o dono do imóvel seria obrigado a limpar. Iria colocar o lixo próximo na hora de recolher, tá? Porque todo mundo sabe que quando tem cachorro pelo bairro, é isso que vai acontecer, não é? Não é novidade para ninguém. O cachorro vai mesmo fuçar no lixo, né? E de brinde agora vieram os urubus também para completar. Porque onde tem sujeira, você sabe que é só isso que aparece, né? Bom, não é porque você colocou o lixo aí para fora de casa não, né? Que a gente realmente... pode subir o TP, pode subir lá, vai lá. E aí, na verdade, eu quero lembrar você que é responsabilidade sim de quem realmente, né, coloca o lixo por lá. Porque não dá mais para a gente conviver a todo momento querendo ensinar você
até a colocar o lixo na hora certa, a hora que o lixeiro passa. E quantas vezes, gente, nos meus programas eu já falei, deixa o lixo no cantinho da porta de casa. O caminhão faz um barulho danado, não faz o lixeiro? Passou, você corre e entrega para ele, tá? Vale até um brindezinho para ele fim de semana que eles gostam muito, tá bom? Bota o lixo ali e tal, ele até para você entregar o lixo lá. Bom, gente, tá aí. Falta de educação é algo que é inerente a alguns seres humanos, né? E a gente tá aí para ensinar. E voltando a falar em fogo, em mato, o que ajuda a espalhar as queimadas e causar grandes estragos é o tempo seco. Faz tempo que não chove. Estamos há 35 dias sem chuva, registrada em Rio Claro. Será que vamos continuar assim? Quem foi saber se chove ou não chove é a repórter Karina Rossi. Karina. Antônio Carlos, nós continuamos falando então deste tempo de estiagem, como nós mostramos aí na ação imediata, a população sofrendo com a questão do fogo em mato, muita gente prejudicada com as doenças respiratórias, e nós vamos conversar hoje com o Carlos Burigo, ele que é técnico da Estação Meteorológica da Unesp aqui na cidade de Rio Claro, e a gente sabe também que muito tempo sem chuva, vários dias sem chuva, isso colabora para os incêndios, inclusive, né, Carlos? E como é que está o tempo? Como é que está a situação do nosso tempo atual? Então esse outono está sendo mais seco em relação ao ano passado. Ano passado choveu mais esse período. Nós estamos um pouco mais de um mês sem chuva. E hoje vocês podem ver que está mais nublado, melhorou um pouco a qualidade do ar, que aumentou a umidade. Mas não choveu, deu um chuvisqueiro na região. Interessante que chovesse mais, porque tem muita partícula de poeira em suspensão. E mais as queimadas que estão acontecendo, deixa o ar muito ruim. E época também agora para o pessoal que tem problema respiratório, problema de saúde, as coisas agravam, né? Agravam bastante, até eu tô ruim, já faz 2 dias que eu tô com um febrão aí, tentando melhorar, mas é o tempo, esse tempo seco que prejudica bastante. Você vai nos prontos-socorros, estão lotados, principalmente crianças, né? E daqui para frente a tendência, temos mais seca, temos previsão de chuva a partir da semana que vem, assim, mais em 40%. Deve ter algum chuvisqueiro, nada de chuva pesada, uma chuva boa que molhe e que limpe a atmosfera também. O que a população deve fazer também para contribuir com isso, para que possa melhorar um pouquinho a vivência nesse tempo seco? Para melhorar, assim, o pessoal não colocar fogo, né? Tem muita gente que costuma colocar fogo em terreno baldio, né? Queimar lixo. Isso prejudica muito a saúde da população. E como nós estamos na época de estiagem, como você falou, e daqui para frente o inverno nosso é seco, tem anos que ficamos mais de um mês com 90 dias sem chuvas, então a tendência daqui para frente é o pessoal colaborar, e à tarde é o pior horário da baixa umidade. Nós chegamos semana passada a 23%, alguns dias com 23%, estado de atenção a estado crítico. Então evitar atividades físicas em áreas abertas, né? E à noite aí o pessoal que tem problema respiratório, colocar uma bacia com água, o pessoal fala muito nisso, um pano ajuda um pouquinho. Certo, obrigada pelas informações. Então tá aí, Antônio Carlos, o resultado de como deve ficar o tempo por esses dias, se chove, se não chove. Tivemos as informações com o Carlos Burigo, que é técnico da Estação Meteorológica da Unesp aqui da cidade de Rio Claro. Grande Burigo. O Burigo realmente pegou aí uma gripezinha alérgica que é complicada, hein, Burigo? O tempo tá realmente difícil, né? Você imagina você, bom, Antônio Carlos tem um macete aí pra gente realmente, você vê que vamos bater na madeira firme aí, né? Agora, gente, ó, Poliana falou, não pode ficar rouco, não pode perder a voz, não pode mais, agora tem que, olha, então é torcer realmente para não ficar mais com essa rouquidão, esse sistema de gripe aí. Mas olha, gente, tá assim de uma forma geral, né? Para cada 10 você encontra 8 estão com problemas respiratórios. Então, é por isso que o Burigo falou, ar seco, ar isso, ar aquilo e tudo mais e tal, ainda vai tacar fogo? Tenha santa paciência, né, gente? Vamos ajudar. E quando nós colaboramos com a saúde pública dessa natureza, com o tempo, e a gente tenta melhorar, a economia também se faz na projeção lá do SUS, da Santa Casa, gasta-se menos e tal. Porque você começa a dar muito problema aí pro seu convênio, os caras vão subir a mensalidade, aí você vai gritar, né? Então precisa tomar cuidado, tá? Bom, o negócio é o seguinte, muito líquido, muita água, agasalhe na mudança do clima, você tem que procurar um bom médico, né, para estar sempre em contato, e hoje tem os preparativos antes de ficar doente, para ficar bem, não é? Então o tempo está seco, vamos tentar fazer todos esses cuidados. E a dona de casa que está me assistindo agora, a senhora sabe que a casa não para limpa, né, dona de casa? A senhora limpa, daqui a pouquinho o pozinho está aí, limpou, o pozinho vem. É inevitável, vamos torcer
para chover bastante realmente. Bom, e vamos falar neste momento do movimento grevista do funcionalismo público. Está até bonito de ver o número de pessoas que aderiram ao movimento, né? Ontem, depois dos funcionários entrarem no passo para tentar conversar com a administração, foi agendada uma nova rodada de negociações. A expectativa hoje é que o sindicato e a prefeitura pudessem, não é, encontrar uma proposta razoável para as duas partes. Roda o VT. O funcionalismo continuou reunido na porta do paço enquanto a reunião entre sindicato e representantes da administração acontecia no NAM. Servidor é abençoado que der chuva depois de 30 dias está trazendo para a cidade. Após uma hora de reunião, o sindicato reuniu os grevistas para anunciar os resultados da última conversa. A gente continua com o nosso movimento de mobilização, movimento pacífico, ordeiro. Não tivemos um senão até agora. Apenas 2 ou 3 escolas que foram colocados cadeados, que não partiu por lado dos grevistas e muito menos por parte da nossa diretoria. E como nós tivemos hoje, inclusive, um grande evento aqui no Paço, com mais de 2.000 pessoas, não teve um senão. Nós temos, inclusive, uma equipe de limpeza dentro do movimento grevista, que faz a limpeza das ruas, inclusive, após as assembleias. Então, a gente está muito tranquilo quanto a isso. Para marcar o descontentamento da categoria com o rumo das negociações, os funcionários acenderam velas na porta do Paço Municipal. Isso porque, de acordo com o sindicato, além de não oferecer uma nova proposta para a categoria, a administração ainda está questionando na justiça a legalidade do movimento. Ocorreram 2 reuniões, uma ao meio-dia e umas 4 horas. Na verdade, essas reuniões foram apenas para tentar retomar o diálogo com a administração, e isso foi feito. Mas na reunião da agora à tarde, a administração nos comunicou que ela ajuizou já o pedido para estudo da legalidade ou não do movimento e que vai realmente aguardar essa decisão da justiça para daí sim começar efetivamente a negociar. De acordo com a nota enviada aqui pela assessoria de imprensa da própria prefeitura, enquanto não sair a decisão da justiça sobre a legalidade do movimento, a administração não irá se manifestar mais sobre a greve, não é? A expectativa é que essa decisão saia ainda hoje. Vamos aguardar, né? Então, na verdade, foi uma espécie de uma liminar que poderia ter feito antes. O cara espera um tempão e tal. Eu acho até bobagem isso, porque vai demorar tanto e não vai acontecer. Mas vamos aguardar, né? Que se entendam as duas partes, né? Prefeitura e funcionários públicos. E a gente espera o melhor para os dois lados. Que realmente acabe muito bem esse final e que tenha um feliz, assim, alegre, feliz para todo mundo e que não haja represálias posterior a esta greve depois. Lembrando que são funcionários públicos concursados e eles têm realmente aí os seus direitos assegurados na lei, não é? Agora, 12h34. Na sequência tem o quadro Direito do Consumidor, não é? Fique com a gente. Este é o Ação Imediata até 1h da tarde, junto com você aqui pela TV Claré. Ação Imediata daqui a pouquinho no ar com a presença do Dr. Jutkowski, ele que vai conversar com a gente, respondendo a todas as suas perguntas. Eu volto daqui a pouco.